E aí, pessoal, está começando o podcast Pod Lana. Aqui quem fala é Fernando Lana, o host desse podcast. E hoje a gente tem um convidado muito especial, celebridade, né? A gente traz aí a galerinha famosa. Vou falar de um tema, vou abordar um tema que eu particularmente não sigo muito, que é futebol, não domino. E nosso convidado aqui o de hoje é Radamés, né? Isso, Radamés, atleta e jogador aí do Brasiliense, isso. Correto? Já vou falar o arroba dele aí já pra vocês. Ele não tá precisando de seguidor não, tem seguidor pra caramba. Eu que tô precisando. Galera dele segue eu aí, então. @Radamés Martins. É isso? @Radamés Martins. Exato. E o tema de hoje a gente vai abordar esporte, empreendedorismo, vida, um pouquinho de religião, que eu sei também que rapaz aí tem um histórico também, algumas experiências aí, até parecidas, né? De vida, a gente bateu um papo outro dia. E é isso aí. Então não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa seu comentário, deixa sua pergunta, segue lá o Pod Lana Oficial no Instagram, inscreve aí no canal, não deixe de fazer isso, segue a gente no Spotify e meu @Fernando Lana também. Então vamos lá, vamos começar aí. Então, Radamés, fala aí um pouquinho sobre sua infância, como é que você chegou aí para ser atleta. Era uma coisa que você já pensava desde criança ou foi uma coisa que foi surgindo? Lana. Você não gostava de estudar? Que a galera que fala assim, quem não gosta de estudar vai virar futebol, vai virar atleta, jogador de futebol ou ator. É verdade. Então, Lana, a minha situação foi o seguinte. Cara, eu acho que 90%, né, das crianças no Brasil sonham, né, em ser jogador de futebol. Na época, quando eu era criança, acredito que mais ainda, né? Hoje eu digo que isso está se perdendo um pouco pelo tanto de coisas que estão aparecendo novas, né, para as crianças. Então, principalmente essas coisas online, né, de iPad, computador e videogame, né, eles estão mundo físico, né? Esse mundo, né, que eles estão vivendo virtual. Eu sinto que isso tem afastado um pouco as crianças desse mundo do esporte, né, enfim. Então, assim, eu era muito pequeno, quando tudo começou, né, eu tinha 7 anos de idade, apaixonado por futebol, viciado em futebol. E, assim, modéstia à parte, jogava bem. Meu pai via que já todo mundo comentava que eu já tinha algo diferente dos meninos ali, da minha escola, da minha rua, né? Enfim. E isso foi aflorando cada vez mais. E teve um dia que eu tava num clube, cara, da Portuguesa da Ilha, do Governador, lá no Rio de Janeiro, brincando. A minha tia era sócia desse clube, eu brincando no clube, um diretor, né, do futsal da Portuguesa me viu, ele me chamou e falou assim, qual é o seu nome? Veio me perguntar a idade e tudo mais, eu tinha 7 anos. E aí ele falou assim, cara, cadê seu pai? Eu falei, cara, não tô com meu pai, eu tô com a minha mãe. Minha mãe não, desculpa, eu tô com a minha tia aqui. Minha tia, meu primo, esse aqui é meu primo, meu irmão, e a minha tia que tá aqui com a gente. Falou, você pode me levar até a sua tia? Eu falei, posso. Até então não sabia o que era, né? Quando chegou rapaz, lá, será que eu aprontei alguma coisa? Aí quando chegou lá na minha tia, ele falou assim, você que é a tia dele? Eu falei, sou sim. Pô, então, eu queria fazer um convite pra vocês. Isso era um domingo. Ele falou, cara, amanhã tem um treinamento aqui do futsal, das crianças aqui, da idade dele. Começa às 8 horas da noite. Você não gostaria de trazer ele aqui não pra fazer um teste? Enfim. E aí a minha tia falou assim, cara, por mim eu trago, mas eu preciso falar com os pais dele e tudo mais. Enfim, resumindo... E você tava do lado dele? Eu tava do lado ali ouvindo, eu falei, não tia, eu quero, vamos falar com meu pai, né? E naquela época não tinha essa facilidade, né? Calma aí, eu vou ligar pro meu... Não tinha celular, né? Família muito humilde e tudo mais. Não, WhatsApp. Era tudo mais difícil, né? A comunicação. Cadê o orelhão mais próximo dele? Tem ficha, tia? Exatamente. E aí a minha tia entrou em contato com meu pai mais tarde, né? A gente chegando em casa. E aí o meu pai falou assim, cara, é com ele mesmo. Meus pais sempre foram muito... me apoiaram muito em todas as decisões que eu tomava, assim, né? Sobre esporte. E aí eu fui. Eu, na segunda-feira, cheguei lá pra treinar, né? Aí teve um probleminha um pouco grave, assim, porque eles pediram pra eu ir com um short verde, uma camisa branca, um meião verde e um tênis de futsal. Tinha que ter uniforme. E eu não tinha nada disso, Lana.
nada em casa, nada. E aí eu consegui uma tia que morava em frente a mim, assim, que era minha falecida tia Selma. Eu falei, tia, preciso da tua ajuda. Ela tinha um pouquinho de condições financeiras um pouco melhor que a minha, da minha família. Eu falei, tia Selma, pelo amor de Deus, me ajuda a comprar um uniforme para eu fazer um teste hoje. Eu preciso de camisa, short, meião e tênis. E aí a gente conseguiu comprar tudo, só não conseguiu comprar o tênis. E aí... Só o mais caro. O mais caro ficou. E aí eu não tinha tênis, Joana, para poder treinar, para poder fazer o teste lá na Portuguesa. E aí o único tênis que eu tinha em casa era um All-Star de cano longo, cara. Eu lembro desse aí. Aí eu falei assim, caraca, como é que eu vou jogar, fazer um teste num clube com um All-Star de cano longo? Aí Deve ser piada já. Ali eu podia ter desistido, né? Aí eu falei assim, quer saber? É a oportunidade que eu tenho, era um negócio, um sonho que eu tinha. Eu falei, eu vou assim mesmo. Fui com a roupa certinha, mas com All-Star. E aí os meninos já chegou, né? Tudo já apontando, olhando, rindo. Já, bullying era mato naquela época. Naquela época, né? O bullying, a molecada já me zoando. E aí, cara, pra minha surpresa, assim, eu mesmo de All-Star cano longo, sem ser o tênis ideal pra fazer praticar. É um cala-boca. Cara, no primeiro treino, o pessoal da diretoria do clube veio na minha mãe e falou assim, nós gostamos muito dele, a gente quer ficar com ele. Se aí os treinos eram segunda, quarta e sexta. Na quarta-feira, se puder trazer já os documentos, enfim, fotos. Aí deram uma relação de documentos que precisava trazer. E aí foi onde tudo começou. Na quarta-feira eu cheguei lá, ainda não tinha o tênis. Eu cheguei novamente para treinar com o tênis do All-Star. E aí, para minha surpresa, assim, que foi um negócio bem bacana, que isso me marca muito, é que o pessoal do clube já tinha arrumado um tênis para mim, cara. Eles compraram um tênis e me deram um tênis, sabe? E aí foi onde tudo começou. Aí realmente eu levei a sério, né, esse negócio de virar jogador de futebol. E eu fui vendo, Lana, assim, o que me motivava, o que me fazia a falar assim, pô, por que você queria tanto ser jogador de futebol? No momento ali eu tinha duas coisas, assim, a paixão que me movia realmente, eu era apaixonado pelo futebol. E o outro motivo é que eu via no futebol uma das saídas para eu melhorar, assim, era algo que eu via que eu podia fazer para mudar a vida da minha família, sabe? Na situação em que a gente vivia. Eu falei assim, cara, isso aqui pode ser a saída. Pode ser a saída para eu dar o que eu sonho, assim, para os meus pais, para mim, né? Enfim, mudar. Quem que era um ídolo seu na época, assim? O que tinha? Na época, cara, tinha o Denner, que era um jogador, um cracaço do Vasco. Nessa época, eu era vascaíno. E já eu vou falar por que eu era vascaíno, né? Eu era vascaíno nessa época, meu pai vascaíno, meu irmão vascaíno. Então, assim, o Denner era um cara que eu era fãzaço, né? E, enfim, aí as coisas foram fluindo, as coisas foram melhorando, né? Eu fui ficando ali na Portuguesa até receber o convite do Fluminense, um ano depois, já com 8... E como é que é, assim, até fazendo contraponto de antigamente e hoje, eles ajudavam, você tinha tipo um salário, como é que era isso? Na Portuguesa eu não tinha nada. Eles me ajudavam com passagem. Davam só para ir lá como se fosse um vale transporte mesmo, como se fosse uma empresa mesmo que vem te dar um vale transporte. Mas era uma porta ali, né? Era uma porta, exatamente. Eu não tinha ajuda financeira, mas tinha uma ajuda de custo ali para poder custear a passagem da minha mãe, essas coisas. E no Fluminense já começa a mudar um pouco esse cenário, né? Eles já te dão uma ajuda de custo. Isso aí você tinha quantos anos? Quando eu fui pro Fluminense eu tinha uns 8 anos. Um ano depois. Eu fiquei um ano ali na Portuguesa e já fui pro Fluminense. E aí muda já o cenário um pouquinho, né? Eles te dão uma condiçãozinha um pouquinho melhor, nada também assim absurdo, porque é uma criança de 8 anos. Mas já começou a ajudar. E aí, de fato, no Fluminense começa a minha jornada realmente como atleta de futebol, assim, né?
Eu fiquei lá 15 anos 15. até me tornar... Então, assim, passei em todas as categorias de base de futsal, todas as categorias de base de futebol de campo, até me tornar profissional. Então... Você profissionalizou mesmo. Profissionalizei de verdade. Passei realmente a minha infância, a minha juventude, minha adolescência toda dentro do Fluminense. Então, é por isso que eu falei que eu era Vasco. E aí, de tanto, né, que eu convivi dentro do família, Fluminense, né? Você criou uma virou família. realmente um time do meu coração, um time que eu tenho muito carinho, muito apreço, né? Então, realmente, o Vasco acabou ficando um pouquinho de lado e o Fluminense foi o time que realmente aflorou, assim, no meu coração. E aí começa a minha trajetória, né? Em 2004 para 2005 eu subo profissional. Enfim, aí é coisa que... E a escola, nessa época? Então, cara, você acredita que eu sempre fui um bom aluno, cara? Nunca repeti de ano. E o Fluminense fazia questão, né? A gente tinha que estudar e apresentar boletins e tudo mais. Caso você não fizesse isso, eles te davam uma afastada do futebol. Então, assim, eu sempre tive notas boas. Como eu falei, nunca repeti de ano. Terminei a escola, o segundo grau, né? Comecei, depois não consegui fazer uma faculdade, fui fazer depois já bem mais velho. Comecei educação física à distância e tudo mais, porque naquela época não tinha, né, essa facilidade de você conseguir cursar uma faculdade à distância, né? Então você tinha que ir presencialmente. Presencialmente pra gente jogando... Nem se tinha. Tinha? Não tinha não. E aí, presencialmente, pra gente jogando profissional era impossível, porque a gente viajava para jogar quarta, viajava segunda. Chegava quinta para ver jogar domingo, já viajava na quinta, na sexta de novo. Então, assim, era viajando o tempo todo, jogando, concentração. Então, não tinha muito tempo para poder realmente se dedicar ao estudo, né? Depois que você chega no profissional. Mas, graças a Deus, eu consegui concluir aí e... Assim, eu até comecei brincando aí, porque na verdade na época, eu acho que a gente tem praticamente a mesma idade, eu acho. Eu sou de 87. Eu sou de 86. Então, falar que isso seria uma profissão, né? Tipo, as pessoas não encaravam isso como uma profissão. E aí o apoio dos seus pais, no caso, foi fundamental, né? Mas você acha que esse apoio ele veio por conta da condição que você tinha naquele momento, que talvez uma forma... Tipo, lógico, ver o seu talento, seus pais viram o seu talento, mas também de ocupação, né? Também de talvez com medo de você ir para outro caminho, talvez algo nesse sentido. Você acha que rolava esse tipo de preocupação? Olha, eu acho... Ou não, você sempre foi foi muito centrado? Eu sempre fui muito centrado. Eu não sei se é porque eu comecei no esporte muito cedo, né? Antes disso, do futebol, eu já comecei a praticar judô. Então você já tinha mais disciplina. O judô também é um esporte que é sensacional para isso, né? Inclusive a minha esposa hoje, a Carol, ela é sensei, né? Faixa preta, terceiro dan de judô. Então, assim, eu sei muito bem como é que o judô ajuda realmente na disciplina, no caráter da criança, né? Não dá para brincar em casa, não. Não dá, não. Ela é faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu. Lá lá realmente... Bom dia. Lá realmente a última palavra é sempre a mim. Sim, senhora. Tá? Pega o copo, meu amor. Lógico que eu pego o copo. Não, lá em casa não dá pra brincar, não. Não dá, não. E aí, então, assim, como eu já tinha vindo ali, né? Já tinha começado no judô. Aí fui pro futebol. Então, assim, eu acho que o esporte já me ensinou a ter uma disciplina muito grande. Então, assim... Deu uma segurança, né? Seus pais já viam como realmente como algo. Exatamente. Então, assim, graças a Deus, lá em casa, meus irmãos, né? Eu tenho um irmão mais velho, uma irmã que é mais nova que eu, sou do meio. Então, nenhum dos três, assim, deu trabalho sobre... apesar de ter perto, né? A proximidade, né? De favelas e drogas, né? E pessoas que se envolvem nisso. A gente, graças a Deus, nenhum dos três foi para esse lado. O Radamés é do Rio de Janeiro, Sou do Rio de Janeiro, lá da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente sempre fomos crianças muito educadas, de uma base familiar, apesar de ser muito humilde, uma base muito, muito bacana, né, muito exemplar. E aí o futebol, né, como eu falei, o judô, o futebol, o esporte, me ensinou a ser centrado, a ser educado, né, a ser disciplinado, até porque eu sabia que se eu fugisse um pouco a regra, algo podia acontecer comigo
E eu era apaixonado por isso, então acredito que meus pais viam realmente talento, né? Viam que realmente era um filho que era diferente, né? Porque na escola todo mundo falava, na rua... Orgulho, né? Na rua eu sempre, Lana, eu gostava de jogar futebol com os meninos mais velhos. Eu tinha 7, 8, 9 anos e eu não queria jogar com os meninos de 7, 8, 9 anos. Eu jogava com 12, 13. Eu gostava de jogar sempre no meio. Então, assim, aí você sempre se destacando, né? O brasileiro, todo mundo tem um olhinho bom pro futebol, né? Já sabe que aquele menino ali, opa, tem alguma coisa diferente. Então, eu acho que eles me deram força por causa disso, porque eles viram que eu tinha talento, tinha realmente dom para aquilo, e eles viam a minha dedicação também. Sempre fui desde criança. E o fato de, igual você falou, de você ter um comprometimento também com a escola, com a educação, exato, que eu acho que é a preocupação, a grande preocupação dos pais. Meus pais cobravam demais isso. Cobravam muito, muito. Realmente, sempre. E não fui, de verdade, Lana, não estou sendo aqui demagogo. E assim, eu fui aquele aluno que nunca fui o aluno nota 10, não. Mas também não era aquele aluno nota 5, 4, aquele que passava nas coxas e dependia dos outros para fazer. Não, eu ficava naquela média boa ali, 7, 8, 6. Você passava cola, né, pros outros. Não, eu não chegava a esse ponto de passar cola. Mas sabe o que era legal em mim? Eu não tinha tempo. Teve uma época da minha vida que eu não tinha tempo para fazer nada. Teve uma época que eu comecei a jogar futebol de salão e futebol de campo junto. Então, o que acontecia? Eu estudava de manhã. De tarde e noite. Eu estudava de manhã, saía correndo, ia pro treino do campo à tarde. Saía do treino do campo à tarde, eu ia correndo pro treino do futsal à noite. E isso, assim, tô falando de Rio de Janeiro, é você atravessar a cidade de um pro outro, pra cá. Então, assim, eu saía de casa 6h30 da manhã para estudar e chegava meia-noite e meia, isso com 10 anos. Então, você tinha que ter uma força de vontade muito grande. Tinha. E aí, o que eu coloquei na minha cabeça? Falei, cara, eu não tenho tempo para estudar em casa. O que eu tenho que fazer? Prestar atenção na aula. Lana, de verdade, eu sentava na escola, cara, eu não falava com mais ninguém. Era eu, o quadro, a professora. Eu falei assim, eu tenho que aprender aqui. Porque se eu não aprender aqui, já era. E aí cara, durante toda a aula, concentração total. Eu não sei, aí é o que eu falo, eu não sei se isso veio, se já era de mim, ou se veio por causa também do esporte, né? Então eu fui aprendendo a ter essa disciplina, esse foco. Acho que vai muito da força de vontade, né? Acho que talvez ali você viu como uma oportunidade de vida, realmente, de mudança, e você botou aquilo ali como algo muito sério para você, né? Exato. Foi, tipo... e hoje eu faço até eu tenho começado um trabalho de mentoria para atletas, mentoria para pais de atletas também, e eu sempre toco muito nesse assunto, sabe? De educação e o esporte, porque eu já, desde pequeno, já pensava isso. Falei, cara, é o que eu quero, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque a porcentagem de meninos que conseguem virar jogador de futebol profissional é muito pequena, mano. Muito, mas muito pequena mesmo. Eu tenho esses números, não vou saber te falar que de repente de cabeça, pensar, mas assim... Eu não sei, também não sei o número de times que nós temos hoje profissionais no Brasil, mas se você pensar que tem um número limitado de jogadores e o tanto de escolinhas... Hoje nós temos aí um número, mais ou menos uns 750 times profissionais, né? Aí tu faz uma conta aí de cada time tem... Vamos fazer uma conta aí. Tem 30 jogadores. A gente vai falar aí de 22.500. 20 e poucos mil jogadores profissionais jogando. É bem seletivo. Entendeu? Então, assim, só que aí aí dentro disso entram outras porcentagens. Aí você chegou a ser jogador de futebol profissional. 1% ganha mais de 5% ganha mais de 10 mil reais. Desses 22 mil aí... Maria, a profissão é difícil. Então, assim... É pior que concurso público. Então, assim, hoje 95%... Ainda tem que ter habilidade, né? Concurso público você estuda. Exato. E outra, você tem uma carreira aí de 10 anos, 12 anos. Então, curta, né? É curta. Então, além de você conseguir chegar, aí você tem que entrar num outro patamar, que é você conseguir ganhar dinheiro com futebol.
né? Você fala assim, putz, cheguei, consegui virar jogador profissional de futebol. Viver disso também. Viver disso. Agora, para viver disso aqui, eu vou ter que entrar numa outra margenzinha aqui que também é muito pequena. Então, assim, eu falo que o futebol é uma mentira. Vamos ser bem sinceros, sendo bem escrachado aqui, o futebol é uma mentira. Olha o corte. Não, pode, eu não preciso cortar não, porque isso aqui realmente... É um corte realmente... para publicar. O futebol realmente, eu falo, o futebol é uma mentira, porque aquele futebol que a gente vê na televisão, né? Aquele futebol que a gente vê da seleção, Neymar, todo mundo, né, Barcelona, Real Madrid, é uma margem muito pequena. Nós temos jogadores aí passando necessidade, que não conseguem viver só do futebol, né? É o que eu te falei, são mais de 700 times. Se você pegar a primeira divisão, tem 20, Série A do brasileiro. A segunda tem 20, são 40. Se você pegar a Série C, terceira divisão, são mais 20, 60. Aí você pega a Série D, que são as 4 divisões que nós temos do futebol, são mais 64. Então aí nós já vamos para 124 times. É um funil aí já. 124 times, sobrou ainda mais 600. Aí se você estiver dentro desses 124, que você tá com... Se você estando dentro desses 124 times aí, você tá vivendo. Tá respirando por aparelhos ali, alguns. E os outros, 600. Eles trabalham 3 meses por ano. Porque acaba o campeonato estadual, não tem mais nada. Se ele não disputa o campeonato brasileiro. Então, assim, tem jogadores profissionais aí dentro desses 22 mil, dessa conta que a gente fez, que ele trabalha 3 meses no ano e ganha 2 mil, 1.500, 3 mil reais. O cara não consegue viver disso. Tem outra profissão. Então, assim, é uma coisa que eu deixo bem claro também, e falo isso, não é para desmotivar, não. É para incentivar que seja... Para incentivar que você tem que fazer muito, tem que se dedicar muito, abdicar de muita coisa, renegar muita coisa para você conseguir chegar num patamar legal. E você não pode deixar a educação de lado, porque caso você não consiga ser um jogador de futebol profissional bem sucedido, cara, você estudou, você tem outras profissões, você tem outro caminho para ir, entendeu? Então, eu sempre alerto sobre isso aí. Eu acho que, na verdade, isso de forma geral, né? Eu acho que para tudo na vida você tem que ter ali hoje ainda mais, acho que não que está mais competitivo, né? Mas acho que a informação ela tá para todo mundo hoje. Então, hoje você compete com uma pessoa com multifuncional. A pessoa tem acesso a muita informação. Então, quem quer, a pessoa pensa você com a força de vontade que você tinha quando você era pequeno com o mundo de hoje, né? Usando os recursos que você poderia usar hoje, centrado. Cara, você é uma máquina. Sim. Então, hoje você tem pessoas dessa forma, né? Assim como você falou, é preocupante hoje no esporte, porque a infância, né? Agora, a galera que tá vindo agora, esse mundo virtual, ele tá tomando conta, mas tem muita gente também muito boa, né? Então, enfim, hoje você tem treinamento super avançado, você tem... Não, hoje... Enfim, acho que dá até técnica pra você se tornar habilidoso naquilo ali. Que você enfim. Tem uma coisa que me... De uma certa forma, eu falo isso e o pessoal até me... Uma coisa que me preocupa muito é que o futebol hoje, eu vejo, ele tá se transformando, né? O futebol tá ficando um esporte elitista. Todo mundo assim, mas como assim? Tá ficando um esporte para... Antigamente era um esporte para jogadores de periferia, né, de famílias pobres, e hoje ele está ganhando espaço dentro das famílias que têm mais um poder aquisitivo melhor. Sabe por quê, Luana? Alta performance, você fala. Porque é isso que você falou. Melhor nutricionista? Cara, eu tenho um menino que eu faço mentoria com ele. Ele tem nutricionista, ele tem personal, ele tem endocrinologista, ele tem psicólogo, ele tem eu que dou mentoria sobre futebol. Cara, o moleque... Preparação mesmo. E os pais estão fazendo isso cada vez mais. Cada vez mais. Eles estão vendo que é possível... preparar a pessoa. Não é só o talento, o esforço, a dedicação e essa preparação em volta. Uma dedicação de aperfeiçoamento, né? Isso aí. Esses bastidores conseguem transformar e fazer um atleta, entendeu? Então, hoje eu vejo que os pais... Tem muitos pais que tentaram ser jogador, tiveram uma frustração, não conseguiram e jogam tudo isso, depositam tudo isso em cima do filho, né? Então, assim,
aí você pega um menino que tem um talento legal, e aí, pô, ele tem todo Tem esse, incentivo nenhum. ele tem todo esse recurso da família. E você pega um outro da periferia que tem também, mas não tem um recurso, na hora que os dois se A esbarram, proporcionalidade o menino dispara. o menino já tomou hormônio, o menino já fez um monte de coisa. O menino ia crescer até 1,75 m, agora ele vai crescer até 1,90 m, porque é o que ele fez, a preparação, o hormônio, ele já tá... Então, assim, eu digo que o futebol tá virando um esporte elitista aí, um futebol... Na verdade, acaba que eu acho que praticamente todo esporte no Brasil, né? A falta de incentivo que tem ao esporte, a gente tá muito atrasado. Muito atrasado. No incentivo a isso. Então, assim, pô, olha, não digo que é perfeito, né? Mas a cultura americana de valorização de um atleta pô, simplesmente, se você for um atleta, você consegue estudar na melhor faculdade. Exatamente. Você é buscado na pinça. Exatamente. Tipo assim, o cara ele tá o tempo todo, os olheiros estão olhando pessoas, pô, que são boas, realmente talentos mesmo, e pensando aquilo ali. E você tem uma outra perspectiva também do mundo empresarial, né? De financiamento, né? Poxa, o cara é bom, bora financiar todo mundo, bora financiar aquilo ali tudo. Então, e uma política governamental também. Né? Falta isso aí. realmente. Não é perfeita lá, né? Mas nos Estados Unidos, mas a gente é muito mais avançado. Em geral, a gente pode, sei lá, desde que eu era moleque, sei lá, 10 anos, a gente assiste filme americano que claramente você não entendia por que um menino que... era aquela coisa, né? Só jogava basquete na escola, no filminho ali, daqui a pouco ele tava na melhor faculdade, né? Tipo, Não, isso é provado nas Olimpíadas, né, Lana? E ele é equiparado ao, né, vamos chamar, o nerd lá da sala, que é inteligente, tinha nota máxima. O cara, ele é bom no basquete e ele tem o mesmo poder, né? Tipo, ele tem o mesmo poder ali de entrar e, enfim, não menos tortuoso, porque isso é um talento, né? Realmente eles pegam um talento, mas isso, enfim, no Brasil nem vejo isso acontecendo, acho que em lugar nenhum, acho que nem tem isso. Eu acho que tem algumas pessoas, algumas faculdades, inclusive uma faculdade aqui em Brasília, eu fui conversar com eles um dia sobre isso. Tentaram fizeram durante um período, mas também depois se perdeu. Então, assim, é uma coisa que não tem continuidade. E assim, igual você falou, acaba a competitividade hoje elevou o custo. Então, se o Estado, se as políticas já não supriam isso, hoje piorou, porque a alta performance do privado, né, de quem consegue financiar aquilo, levou a um nível que... Exatamente. Assim, só se a pessoa realmente for um talento, assim, do nada ela foi descoberta. É um negócio fora do normal, aí ela vai, mas... viralizou no TikTok o cara jogando futebol. Beleza, esse aí sobe de uma vez. Exatamente. Porque fora isso, enfim. Então, realmente é bem isso mesmo. É um problema. E aí, você até comentou no início a questão dessa preocupação mesmo, né? Como lidar com a juventude agora? O que você... valorizar o esporte, valorizar acho que até as bobeiras, as brincadeiras, né? De rua, aquela coisa de realmente trazer aquilo que a gente tinha no passado. Você tem filhos, né? Tem três filhos, né? 3 filhos. Então, como é que você tenta fazer diferente em relação a isso? Assim, é uma coisa que me preocupa muito, Lana. Porque... Eu acho que no seu caso é um facilitador porque você é um exemplo dentro de casa. Né? Eu e a minha esposa, né? Nós somos do esporte, então a gente bate nessa tecla o tempo todo. Mas, assim, é uma preocupação que nós temos, acredito que não só minha, mas de muitos pais, essa geração do like, né? De você ser aceito, né? Nas rodinhas da escola, né? Dos amiguinhos, enfim. E como a gente comentou aqui no início, né? Tá todo mundo nesse mundo virtual, né? A minha filha de 12 anos, se você deixar, ela fica o dia inteiro no telefone, iPad, conversando com as amigas, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, né? E aí eles esquecem do mundo paralelo, né? Eles ficam lá naquele mundinho deles e esquecem realmente do mundo real aqui, né? Então, eu acho que isso tem que partir dos pais, né? De ter essa consciência de que, cara... limites, né? Limite. Vai tirar? Não tem como tirar. Não tem como eu falar para minha filha de 12 anos hoje, falar, não, você não tem mais telefone, você não tem mais iPad. Eu acho que é um equilíbrio.
é você tentar mostrar para ela que ela pode ter aquilo ali, mas que ela precisa fazer outras coisas também, né? Tem outras coisas que precisam ser feitas para o bem dela, para o bem da saúde física, saúde mental, emocional, enfim, né? É não ficar presa naquele mundo, né, de internet, onde todo mundo quer um like, todo mundo quer ser bem aceito e acaba topando fazer qualquer coisa para poder ganhar um like, né? Enfim. Então, a nossa preocupação hoje com essa juventude e principalmente com os nossos filhos é isso. É você saber, né, com quem está falando. Lá em casa a gente vira e mexe, a gente dá uma limpa geral no telefone, assim, do nada. Tipo, como se fosse uma revista de presídio. Opa, pá, bateu na porta, abre aí, dá o celular. Dá o celular, vambora. Aí a gente faz aquela checagem. Ó, isso aqui não pode e tal. Então, assim, a gente tá sempre tentando, né, de perto para poder... Porque, cara, tá difícil. O acesso tá muito fácil, né? Então, realmente, a gente tem se preocupado bastante, né? A gente já tá, como eu falei, uma de 12 anos que tá liberando já a adolescência. A mais velha. É a mais velha. Tá beirando a adolescência, então, assim, tá entrando num período muito difícil. É difícil de lidar com eles, né? Eles querem tudo ao mesmo tempo, tudo rápido, né? No tempo deles, né? Hoje essa molecada quer tudo automático, né? Muito... Para eles hoje é tudo muito prático, né, Lana? Eles não passaram aquilo que a gente viveu. Então, assim, se perdeu, né? Essa coisa que tinha, né? De ir pra rua, brincar... Engraçado que quando, assim, é até contraditório, assim, porque quando você leva ela num lugar, assim, e ela tem uma liberdade, né, tem aquela coisa que a gente fazia de brincar, tem uns brinquedos ali, ela às vezes esquece do mundo, porque é uma coisa tão diferente para ela, mas assim, o problema é ela chegar lá, né, Exato. O problema é ela ter esse contato. Exato. Então, é um trabalho dos pais, né, de tentar mudar um pouco a rotina, de mudar um pouco... Os pais têm muita culpa nisso, né, mano? A gente... Porque não é fácil hoje, né? Hoje eu vejo... meu filho tá chorando, toma. Exato. Aí, ó, tem os vídeos, tá tudo aí os vídeos. Internet, paga a internet mais... Cala a boca aí, ó. Fica aí com o celular e vai assistindo. Outro dia eu tava assistindo uma palestra do Léo Freiman, que é um psiquiatra aí, e ele cuida muito, né, de jovens, de família, e ele cara, ele falou uma frase que me impactou assim, mexeu comigo, que fala assim, cara, você dá o telefone pro seu filho, telefone, iPad, enfim, algo para ele poder ficar em paz, você ficar em paz, você tá em casa e teu filho tá querendo atenção, tá querendo alguma coisa, e aí você vai, toma aqui, vai jogar, vai ver, assistir um YouTube. Isso aí é uma forma moderna de abandonar teu filho, cara. Isso aí me mexeu. Cara, eu até compartilhei esses dias um vídeo de uma criança no TED Talk lá, que ela falando sobre justamente, uma criança tava dando uma palestra justamente sobre essa coisa de abandono. A criança tá ali pedindo atenção e o pai tá no celular. E a criança tá gritando e o pai tá no celular. Exato. Então, enfim, é um desafio pra gente também, né? Porque ao mesmo tempo que... Bom, você já é pai, eu não. Mas eu penso que talvez seja um desafio, principalmente porque eu trabalho com isso. Exato. Eu trabalho com o mundo digital, né? Então, você pensa, eu fico imaginando como vai ser um desafio pra mim também. Porque o meu filho já vai nascer tocando no ar, né? No holograma. E como é que dá atenção, e eu também já estou nessa, né? Tipo, ali, muito ligado. Então, nós somos os exemplos para ele, né? Então, assim, como é que eu vou falar pro meu filho sair do celular se eu vivo no celular? Então, são coisas que a gente tem que se tocar e se ligar e ter momentos, assim, realmente de a sós com os filhos, momentos bons, assim, né? Cara, se desligar realmente desse mundo virtual. Sim, por fato de você estar... Né, sendo um atleta, sua esposa também, eles têm essa vontade, ou você vê que... Cara, a nossa mais velha de 12 anos não tem vontade nenhuma, de aptidão nenhuma, assim. A gente fala, a minha esposa é muito
ela brinca, né? A gente fala, minha esposa é muito ogra, né? Tipo, a gente tava falando aqui, é faixa preta de judô, de jiu-jitsu, treinou a vida toda só com homens, né? A maioria homens. Então, assim, minha esposa cai na porrada. É coisa de lutar mesmo. Então, a minha esposa fala assim, caraca, como é que pode? Saiu de dentro da minha barriga e ser tão diferente de mim. Porque ela bate assim no... Ai... Ai, sabe? É muito princesinha, sabe? Muito coisinha assim que tu fala assim, não, isso aí realmente no esporte não vai, sabe? Mas o que a gente sempre fala pra ela é que, cara, você não precisa ser uma profissional do esporte igual sua mãe foi, igual o papai é. É saúde, né? É saúde, cara. Isso aí... Mas você sabe, assim, aí não nas crianças, né? Só puxando aí um parênteses. A pandemia, de forma geral, ela trouxe até uma consciência um pouquinho sobre saúde. Assim, não digo nas crianças, talvez, né? Não sei, porque eu também não convido, pode dizer. Mas, de forma geral, eu vejo o círculo que eu ando, as pessoas que eu ando, uma evolução mais sobre aspecto nutricional, sobre saúde. Eu acho que a galera começou a dar uma... dar uma alertada. Né? E talvez isso a gente pode ter um impacto na geração. Porque eu penso lá em casa, pô. Eu e minha esposa, a gente não tem filho nem nada ainda, mas a gente já tem um processo de reeducação alimentar. Legal. E de uma importância sobre fazer alguma atividade física muito grande. Isso é importante. Uma dependência de fazer. E quando a gente para, às vezes fica... Sente falta. Você vê, tá ficando um pouco mais gordo ali, e aí você vê a camisa, a barriga, aí já todo preocupa, ó, nós dois temos que parar aqui, olha, sim, isso aqui, sim. Já tem uma consciência maior, né? É saúde, estética, né, tudo isso, né, cara, é legal, né, pô, você se olhar no espelho e, pô, ficar, tô bem, tô me sentindo bem, botar a roupa que você quer. De ânimo mesmo, né? De autoestima, isso tudo vale a pena, então, assim, o esporte faz bem pra muita coisa. Nos Estados Unidos, 90%, né, dos grandes CEOs de empresas vieram do esporte, né? Então o esporte, eu falo para ela assim, cara, por mais que você não vire... porque o esporte, a galera do esporte do passado, pelo menos que hoje são grandes CEOs, era disciplina, né? Exato. Então você teve livros, história de golfe, de uma série da galera lá que realmente a disciplina ajudaram muito eles nesse pós, né? Treinamento. E convívio com pessoas, resiliência, né? De trabalho em equipe, né? Porque tipo, não tem nada mais do que trabalho em equipe dentro do esporte. Exatamente. Que é um desafio dentro de uma empresa comum hoje. Exato. Trabalho em equipe é o que mais pesa. Exato. O importante, eu acho que no que a gente estava falando, né? Após da pandemia, a importância que se deu mais à saúde, né? Essa geração aí que ficou em casa um pouquinho. E até uma outra coisa que eu tava até falando com uma terapeuta, essa galera que tava naquela fase de sair pra rua, né? Tipo assim, aquela fase que, sei lá, quando começou a pandemia, galera que ia começar estágio, que ia começar, né? Tava num processo de educação. O tanto que isso deve ter afetado essas pessoas de ter que ficar, né? Tipo, aí, quando se fala de esporte, então, eu acho que a gente realmente teve um buraco aí. Porque, teve um baque. Não pode sair, não pode ter contato com outras pessoas. Aí o esporte, eu acho que ainda foi um baque aí. Eu acho que talvez a gente perdeu uns 2 anos. Porque até a galera, assim, eu na pandemia, acabou por ter amigos e tudo na parte de academia, malhava com a academia fechada. Sim. Assim, com ninguém. E aí foi um momento mais tipo de dedicação mesmo, assim, enfim. Só que não era oportunidade para todo mundo. Então, muita gente, tipo... Enfim, acabou que até a alimentação foi até um recurso, porque assim, você não podia ficar fazendo muita coisa fora. Então, você controlava a sua alimentação e tinha uma rotina melhor, olhava para o processo que estava ali interno, que era uma forma de você tentar manter um pouquinho melhor a sua saúde. Né? E pro esporte, então, para o jovem que, deixou... o pouco que ele tinha de contato com a atividade física que era na escola, que era numa educação física, ficou tudo online. Parou total, né? Não, pensa. E outra, o digital já era um problema.
né, na infância. Piorou, porque ele força. vivia praticamente full time em casa. Então, se ele descobria um jogo, agora ele descobria 20. Isso. E o engraçado, Lana, é que realmente tu tocou num assunto muito bacana, que se a gente já tinha uma preocupação com o mundo digital, quando veio a pandemia ele, né, ficou muito maior. E aí a gente fala assim, cara, imagina, a Giovana hoje que tem 12 anos, na época tinha 10, né? 9 para 10. Né? 9 para 10. Cara, como é que eu vou falar pra ela? Cara, que ela não pode ficar no computador, não pode ficar no telefone. Cara, não tem o que fazer. E aí você acabou liberando um pouco mais, né? Porque realmente não tinha o que se fazer. E aí, cara, ficar aquela ociosidade em casa sem fazer nada, realmente era muito difícil. Mas realmente a pandemia, assim, veio para ajudar em algumas coisas. A gente teve uma evolução digital muito grande, principalmente no Brasil. Acho que a gente avançou bastante. Falam até de 15, 20 anos em vários processos, né? Processo bancário, então. Processo de cartório, de muita coisa se avançou, ficou muito prático prático em vários sentidos. Mas o processo de educação, eu acho que a gente já estava numa coisa muito difícil, porque eu sempre uso esse exemplo, que é clássico, né? Eu trabalho com publicidade há 13, 14 anos. Quando eu comecei a agência, eu entrevistava alguém ali do 7º semestre, 8º semestre, e aí eu perguntava, né, por que você escolheu fazer publicidade? E na verdade eu perguntava isso pra galera que era até mais nova, né, tipo ali no 1º, 2º semestre. Aí a pessoa falava, não, é porque eu gosto de falar. Aí escolhi publicidade porque eu gosto de falar. Aí 5, 6 anos depois, que eu ainda tinha agência, eu perguntava pro cara de 7º semestre, 8º semestre, por que você escolheu publicidade? E ele falava a mesma coisa. Porque eu gosto de falar. Tipo assim, não tinha nenhum embasamento. Né? Tipo assim, eu perguntava pro 1º de 2º semestre, beleza, o cara acabou de entrar na faculdade, não tem muita certeza, muito jovem para decidir. O processo educacional brasileiro não te instiga a pensar, não que... aí tem... psicólogos, cada um tem uma teoria, né, que tem que se decidir muito jovem o que você quer fazer o resto da sua vida, que isso parará, mas enfim, é altamente discutível esse tipo de coisa. Mas a pessoa chegar na faculdade mais ou menos sem saber, beleza, mas quando tá terminando a faculdade, então assim, já tava o processo de faculdade, essa ampliação de acesso, que hoje você tem faculdade de R$ 69,90, igual a mensalidade de academia. Exato. Então, assim, não estou criticando esse acesso. O problema é que o acesso ficou muito fácil e o nível de educação muito baixo. Isso. Então, as áreas que tinham uma necessidade de laboratórios, de habilidade técnica, de treinamento, estrutura zero. O profissional sai dali. Então, assim, isso já estava preocupante. Isso eu estou falando de 5, 6 anos atrás. Nem pandemia, nada. E aí você pensa... a galera, velho... Não, eu vou te falar, né? A gente teve esse exemplo dentro de casa, cara. Eu e a Carol, a gente comenta que 2020 e 2021, cara, se a gente pudesse ter feito a Giovana ter repetido de ano, a gente faria, porque não aprendeu nada, de verdade. Nada. Eu vou te falar que tá voltando ao normal agora. Porque esse um ano e meio, quase 2 anos deles terem ficado, né, assistindo aulas online, né, de maneira remota, cara, eles não conseguiam entender nada, Lana, de verdade. Assim, eles iam fazer uma prova, aí, pô, eles podiam usar vários recursos para poder fazer aquela prova. Então, assim, cara, e aí você, né, facilitadores, né? Aqueles facilitadores, e você via durante a aula, assim, a gente entrava no quarto, né, pra ver como é que tava sendo a aula. Cara, uma bagunça, todo mundo falando, e a professora meio perdida ainda, porque isso era uma novidade também para elas, né? Então, assim, cara, no final das contas a gente viu que realmente, assim, foram 2 anos aí perdidos de escola, realmente, que vai ser difícil, né, de recuperar, mas teve que ser assim, né? Mas realmente na área da educação aí foi um regresso. Hoje quais os movimentos que tem hoje, até dos clubes de futebol? Como é que ocorre essa captação hoje? Ainda o interesse deve ter baixado, né? Tipo, acho que, assim, baixado e não, porque
hoje a mídia social, ela exaltou, então talvez ela hoje tem muitos sonhadores, né? Hoje, na verdade, a pessoa sonha em ser talvez jogador e quase um artista, porque os jogadores são artistas, né? Praticamente é um mundo que se cria, igual você falou, de 0,001% que vai ser o popstar ali. Pô, eu não sou um cara que acompanha demais, mas olha o Messi. Acabou de sair do time, foi pro outro. O time anterior perdeu 5 milhões de seguidores, o outro ganhou 2, 3 milhões de seguidores. Tipo assim, poder. Mas assim, é 1 em bilhão. Sim, né? Sim. Na verdade, acho que dá pra pegar uns 8 jogadores do mundo e é 1 em 1 bilhão mesmo. Sim, que conseguem ser tá nessa faixa. E aí, desse interesse barra... Acho que tem uma briga de interesse, né? Talvez o jovem hoje, ele quer ser jogador porque... Talvez ele quer porque ele tá no Instagram, ou deve ter uma confusão, né? Tipo, enfim. E como é que é os clubes hoje? Como é que é essa captação hoje Lana, é assim... Não sei se você tem esse acesso hoje. Sim, tenho. Como você disse, né? A procura diminuiu, mas ainda continua muito grande, né? Por isso, né? Estão surgindo outras profissões, né? Outras coisas, e as crianças estão se perdendo aí nesse mundo virtual e acaba tendo um pouco menos interesse, né? Nesse mundo do esporte, do futebol, que era o nosso número 1 aqui no Brasil. Isso ninguém pode negar, né? Então, assim... mas a procura ainda é muito grande. Acaba que, talvez até pelas condições econômicas brasileiras ainda, Sim. A galera vê como uma mudança de vida. Uma mudança de vida, exatamente. Principalmente onde eu te falei, nas periferias, né? Nesses lugares aí. Hoje, o que acontece? Os clubes hoje têm investido muito nessa captação de que forma? Tem, lógico, o mundo virtual, que ficou muito fácil o acesso de você conseguir jogar no YouTube. Antigamente, para você ser contratado num time, um empresário te ligava e falava assim: caraca, Rada, tem um time lá da Romênia e o cara quer ver teu DVD. Tu tem um DVD aí? Aí você tinha que fazer o DVD, mano. Você jogando bola. Aí pegava os cortes, melhores momentos e tudo mais. E aí você mandava o DVD e o cara assistia, né? Lá. Então, demorava, era todo um processo e tudo mais. Hoje em dia, não, você vai ali, pega os melhores momentos, joga no YouTube, manda o link pro cara, o cara consegue ver, né? Tudo isso. Mas hoje, o que acontece? Essa forma de captar jogadores de forma virtual, ela acontece, mas hoje é um pouco menor do que antes. Por quê, Lana? É muito fácil você pegar dos melhores momentos que você tem, você só pega a parte boa, né? E às vezes muitos clubes acontecia isso. O cara quer lá para a Arábia Saudita, aí pegou o cara aqui, caraca, o cara só coisa boa, chega lá, cara, não é isso tudo não. Aí eles começaram a diminuir isso um pouco. Hoje, esses clubes, né, eu já estou falando isso mais profissional, como é que eles captam os jogadores, como é que eles veem, como é que eles contratam um jogador? Números, minutos de jogos, gols, quem não faz gol, quem não é atacante, que joga mais atrás, quantas roubadas de bola, quantos jogos consecutivos, né? Se ele consegue ter uma sequência. Hoje é tudo sistematizado. Tudo sistematizado. Você tem hoje alguns programas aí que você entra, você tem tudo. Você bota lá Radamés Martins. Quantos jogos eu fiz no ano, quantos cartões amarelos, quantos cartões vermelhos, quantas roubadas de bola, quantos passes certos, quantos passes errados. E tudo isso aí te chama a atenção. Faz, opa, calma aí, o Radamés é um jogador que interessa pra gente aqui. Ele tem uma constância, ele é assim, assado. E nas categorias de base hoje, o que tem de muito forte, Lana, é o seguinte. Por exemplo, os principais clubes do país, vamos supor, aqui em Brasília, ele pega o Lana e o Radamés e fala assim: Lana, tu vai ficar aqui Brasília e Goiânia, você vai... Tudo quanto é campeonato que tiver de... O Flamengo te pegou, vamos dar um exemplo. O Flamengo pegou o Lana, falou assim: Lana, Brasília e Goiânia você toma conta. Todos os campeonatos que tiverem de meninos aqui, desde sub-7, 8 até sub-18, 19, 20, você vai assistir e o que tiver de interessante lá você aborda e vai mandando para cá. E
aí assim É pro regional ainda. Regional. Então, assim, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, o Vasco, o Palmeiras, o São Paulo, o Atlético Paranaense, todos os times têm, em cada região, eles têm. Então, assim, Os olheiros. É normal você ir hoje assistir um jogo das crianças aqui em Brasília, né, uns campeonatos. Tem lá um olheiro do Flamengo, um olheiro do Vasco, um olheiro do Botafogo, um olheiro do São Paulo, um olheiro de tudo quanto é lugar. Então, assim, hoje a maior forma de captar jogadores que eles fazem é essa, né? E lógico também, nos clubes, por exemplo, né, a gente está falando muito aqui de Rio de Janeiro, vamos supor, Fluminense, que tem o treino lá em Xerém, né? Fica no Rio de Janeiro. O que eles fazem? Eles têm ali, a cada um mês, a cada 2 meses, né, uma coisa que eles chamam de peneira, né? Então, o jogador pode ir lá, vamos supor, o Fluminense anuncia que dia 20 de julho agora vai ter uma peneira para meninos de 17 anos. Todo mundo. Aí, jogou na rede social, né? Todo mundo que tem um sonho, vai lá, 500, 600, 700 meninos treinar. Aí dali sai 1, sai 2. Aí desses 2, não quer dizer que ele está aprovado no Fluminense, não. Eles pegam esses 2, agora vai treinar com os meninos que já são do Fluminense. Aí lá, agora a gente vai ver se tu se destacou aqui no meio desse pessoal. Agora a gente vai te levar com o pessoal que já treina todos os dias. Que aí, seleção, entendeu? Processo seletivo. E aí é por isso que se torna muito difícil. Por isso que os pais perguntam, com qual idade é bom pro meu filho começar? Cara, quanto mais cedo começar, melhor, porque fica desleal. Eu falo, é desleal um menino, por exemplo, igual a mim, né? Que entrei no Fluminense no futebol de base com 8 anos. Aí vamos supor que eu ali no Fluminense com 15. Já fiz 6, 7, 8 anos de base no Fluminense. Técnica. Tinha academia, eu tinha nutricionista, eu tinha psicóloga, eu tinha os melhores preparadores físicos, né, me monitorando, parte técnica, né, tudo muito bem feito. Aí chega um menino de 14, 15 anos que nunca fez nada, treinava numa escolinha do bairro dele e vai lá competir comigo. Tipo assim, aí é o que a gente tava falando. Só se o cara for realmente um fenômeno, e aí ele vai passar. Mas se não for um fenômeno, Ana, não passa, porque eu tô muito mais preparado que ele já, entendeu? Aí é um menino que tá vindo num ambiente diferente, tá chegando, ainda é um pouco Você falou isso aí, é uma realidade. Eu tava em São Paulo esses dias, e aí eu fui com um amigo meu, fui assistir lá o jogo de futebol, e eu não jogo, né? E aí eu sou muito observador, né? E aí o que você falou é exatamente isso. Aí lá dentro tinha 2 jogadores profissionais que estavam brincando também. Cara, é nítido, né? Tipo, a galera que tava brincando, né, que não joga futebol como carreira, e os 2 jogadores. Você fala assim, os outros são bons, mas os caras quando pegam a bola e são profissionais, diferente. A técnica é totalmente diferente, a forma... Força. Força, chute no gol... O cara chuta... Tomada de decisão. Ele tipo assim, ele engana o goleiro muito fácil. Parece ele chegou na beira do gol, ele faz o gol, entendeu? Decisão de chute, de então passe, assim, é exatamente isso que você falou. Você botar profissional com outro, enfim. E a discrepância é muito grande hoje. Então, hoje é o que eu mais tenho visto, a forma de fazer captação tem sido essa, né? Os clubes colocam chamados olheiros, né? Nas cidades, assim, né? Para poder realmente captar esses meninos e levar pro clube. Fora que hoje até existem outros fatores, né, agravantes, porque você pensa, antes você tinha que lidar com a técnica, né, do jogador ali, evoluir aquilo ali. Hoje o cara tá na internet, aí se ele sai e divulga, aí o cara tem problema psicológico, aí afeta não sei o quê, aí jota na mídia. Aumentou as questões psicológicas do negócio, aumentaram absurdamente. Então, aumentaram. Aí critica, mimimi, porque aí o jogador não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Hoje tá tudo muito... Se discute tudo ao extremo, né? E aí todo mundo acha que por tá na rede social pode falar tudo, né? E pode... Aí uma carreira de 20 anos acaba assim, né? Isso. Acabam mesmo, porque... no Brasil todo mundo acha que entende muito de futebol. Todo torcedor acha que ele entende muito de futebol, né? Só que eles esquecem, a gente está tocando num assunto aqui bem bacana, eles esquecem que ali o jogador é um ser humano, é uma pessoa que tem problemas
financeiros, tem problemas E familiares. estão dentro de um negócio, de uma área de trabalho extremamente competitivo, como você bem falou agora. Extremamente seletivo, extremamente competitivo, de altíssima performance. Altíssima performance. E levado ao estresse, né? Exato, o estresse é total. Como diz, a pressão de resultado hoje ele é muito maior. Porque você pensa, no passado, você vai puxar a ficha do cara, você não sabe quantos gols ele fez. Igual você falou, não sabe nada. Hoje o cara te assiste com um card seu ali, sabendo exatamente sobre. E aí o cara não tinha acesso direto a você, porque não tinha esse negócio de redes sociais e tudo mais. Hoje o clube perdeu, aí o clube bota lá na rede social o placar do jogo, aí o clube perdeu. Aí, tá todo mundo te xingando, todo mundo falando um monte de coisa, vai te matar. A falha humana não é mais aceita. Não é mais aceita. Eles acham que tem que ser 100% o tempo todo. É porque é um negócio que realmente a gente... Eu esqueci até... Teve um jogador aqui, esse dia americano, circulou um vídeo que viralizou, que ele falou justamente sobre essa questão de... Estavam criticando ele na coletiva de imprensa sobre perder. Né? E ele falou justamente isso, né? Tipo, todo mundo perde. Ele deu o exemplo do Michael Jordan, né? Exatamente. Assim, cara, o Michael Jordan disputou 15 finais de NBA e ganhou 6. Exato. Quer dizer que o resto, que a carreira dele foi ruim? Exatamente. Então cara, realmente... E aí acaba que o fato do futebol ele ser muito seletivo, ele tem um foco maior. Porque você não tem, igual você falou, poxa, se você for pegar aí, tem 100 e poucos times que são públicos, né? Que tem algum tipo de veiculação midiática, nem que seja a Série D, ainda é transmitido de alguma forma o jogo. Então, então é muito pouca pessoa. Então, o foco fica muito grande naquilo ali. E aí acaba que é uma pressão muito grande focada. Porque os outros times, 600 times, ainda estão por fora ainda, né? Na verdade, é uma micro-influência. Enfim, então, realmente é uma profissão... o cara tem que estar muito bem alinhado, assim. Exatamente. Eu falo que tem que ter uma... E assim, o fato do futebol ainda, assim, na verdade, de todos os esportes brasileiros, existe a paixão brasileira e é o que mais tem visibilidade, né? E você pensa a pressão nos outros esportes. Né? Porque é um número muito mais reduzido. Tipo assim, você tem um cara que representa o Brasil num esporte X e a pressão toda é nele, porque não tem nenhuma outra pessoa, entendeu? Tipo assim, você vê muitos outros esportes, ginástica, ping-pong, não sei o que. Judô mesmo, por exemplo. Assim, a pressão é tão grande psicológica que você, às vezes, você vê aquela pessoa 2, 3 anos competindo e não vê mais ela, assim. Tipo assim, ela simplesmente... Sim, já existe uma pressão do próprio atleta. Sim. O próprio atleta já se pressiona muito, ele já se cobra muito. E aí o que acontece no futebol, assim, que eu vejo que tem no futebol e aqui no Brasil, nos outros esportes tem menos, é a paixão. É a paixão. Por ser um esporte número 1 do Brasil... Você tem uma pressão, mas a pessoa ainda fica um pouquinho cega porque gosta. Por exemplo, vamos lá. Um cara vai pra Olimpíada lutar um judô e perde uma medalha, ele não vai chegar no aeroporto, a torcida vai querer bater nele. Você tá entendendo? Mas no futebol tem. Se um time hoje, por exemplo, o cara tá perdendo, não tá conseguindo ganhar, o torcedor invade o campo para bater, espera na porta de casa, ameaça. Você não pode ir para um restaurante jantar, porque eles te tiram de dentro do restaurante, te bate, te mete a porrada. É uma rixa, né? Então, assim, é uma emoção, eles vivem de emoção. O torcedor vive uma emoção muito grande. Só que é aquilo que eu volto a repetir. Cara, nós somos seres humanos. Quando a gente entra ali no campo, são 11 contra 11. Eu tô entrando para ganhar, o outro também. Sim. Alguém vai ter que ganhar. Vai perder. Cara, alguém vai perder. Então, assim, cara, só que o torcedor não entende isso do futebol. É uma cobrança exagerada. E de uma forma até, ao meu ver, sem necessidade. Por exemplo, hoje mesmo no Fluminense saiu um vídeo aí, a torcida aí batendo no carro dos caras e quebra carro, sabe? E, enfim... É uma coisa que eu acho que não tem necessidade de fazer. Porque acaba que aí a gente volta, né, para a mídia, né?
essa mídia de hoje, né, a facilidade da informação, ela prejudicou demais, porque um negocinho vira uma coisa muito grande, exato. é uma busca de like, aí a gente tem outro assunto super polêmico, que é o mercado de apostas, e aí a gente vê polêmicas recentes nesse sentido, e aí você fala, porra, o negócio já não é fácil, e aí você pega desculpa a palavra, uns merda fazendo uma parada dessa. Porque é de um antiprofissionalismo absurdo. E totalmente midiático, né? Totalmente no mercado digital, pô, de apostas, ferrando a parada, ferrando todo o esporte. Sabe? Fica aquela brincadeira do isso aí foi comprado, né? Que existia como uma velha piadinha. Exato. Uai, parece que foi comprado mesmo. Mas entendeu? Então, porra, é foda, entendeu? Você entrou num assunto aí que realmente aflorou ainda mais, né? Esse lado do torcedor, né? De desconfiar e de ficar, de ficar puto, né? De cobrar de uma forma mais exacerbada. Você só agrava a questão. Inclusive, você tocou num assunto aí bem bacana, que é esse de apostas, né? De manipulação de resultado. Inclusive, quando saiu todo esse burburinho, eu fiz um vídeo que eu falei no vídeo. Eu já imaginava que isso fosse acontecer uma hora ou outra, né? Eu já imaginava que isso aconteceria, que esses casos viriam à tona, porque realmente tomou uma proporção muito grande, né? E assim, os jogadores que se aceitaram, se submeteram a fazer isso, eles não só não venderam só eles, né? Eles venderam a nós também, né? A gente que tem que não se submete a isso, a gente que tem esses princípios, esses valores inegociáveis, nós ficamos à mercê também do torcedor. Sim. E aí eu falo no vídeo que é o seguinte, cara, será que agora cada cartão amarelo que eu tomar, cada erro grotesco que eu tiver dentro do campo, eu vou ter que me explicar porque eu errei, porque eu tomei um cartão e tô ganhando por isso. Tá entendendo? Então, assim, cara, é um negócio muito doido, porque eu me preocupo muito com o futuro do futebol nesse negócio aí. Por isso que eu falei que eu acho que os jogadores que fizeram isso teriam que tomar duras penas, penas severas, penas exemplares, para que mais jogadores nem pensassem, nem cogitassem um dia fazer isso, né? Então, assim, aí tá tendo alguns jogadores aí que foram absolvidos, outros tomaram só 1 ano, outros tomaram 2, 3 anos, outros foram banidos. Então, assim, cada um está sendo julgado de uma forma diferente, mas eu acho que tem que ser julgado e punido de uma forma exemplar. Quem pede é o futebol, né? Exatamente. Para que não prejudique a gente, né? Que eu falei que tem esses valores inegociáveis, esses princípios inegociáveis, que não prejudique a gente, né? Isso aí foi uma coisa muito... foi o que eu falei. Um show, acho que né? Saiu da piadinha a verdade. Eu fico só... Porque a gente já é taxado de tanta coisa, Lana, né? Já é taxado de cachaceiro, mulherengo, mercenário. Aí agora vem os jogadores e fazem isso. E o povo tende a generalizar tudo, né? Então, assim... Para eles, todo jogador é safado, todo jogador é mercenário, todo jogador é mulherengo, todo jogador é cachaceiro. Vida fácil. Todo jogador é baladeiro, todo jogador é rico, ganha muito bem e tá de chinelinho. Então, para eles é isso. As pessoas não veem ainda um jogador de futebol, um atleta, como uma profissão de verdade. Eles veem como, o cara se deu bem ali, tá rico. Tá lazer, né? Ele tá assistindo como lazer e o cara lá tá como lazer também. Eu pago pra jogar, pô, na pelada minha de quarta-feira, o cara ganha pra jogar e tá fazendo essa merda. Então, assim, e aí isso veio pra prejudicar a nossa classe mais ainda. Nada é fácil, né? Tem que ter uns obstáculos aí, né? Espero que sejam punidos como merecem. Né? Exato. Que foi um aspecto, acho que você já falou bastante coisa aí, mas o que foi mais desafiador pra você nessa sua jornada aí, pra gente... Na minha jornada. Encerrar um pouquinho sobre futebol aí. O que foi mais desafiador? Cara, eu acho que a parte mais desafiadora para um atleta de futebol é exatamente ali na transição da categoria de base para o profissional,
que realmente a gente fala que é um funil, né? Começa muito, 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 e aí vai passando no funil, vai afunilando, e aí você vai vendo os seus amigos, né, ficando para trás, e vai subir alguns só, vai pro profissional, quem é que vai? Será que eu vou? Será que eu não vou? Hora. É a hora do vai ou racha ali, realmente como o tempo é curto também, né, você tem, né, de profissão ali, acaba que você perder aquela oportunidade, talvez você só tem mais uma ou outra e olha lá ainda. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que essa fase aí de transição de categoria de base para profissional, que é onde muda tudo realmente, né? A forma de treinar, a forma de viver, né? Você ganha um salário X e vai para 3, 4X, tudo muda na sua vida, né? Todo mundo começa a te conhecer, todo mundo... as facilidades vêm, né? Aí você sobe, por exemplo, eu subi com 18 anos profissional, aí você ganha um bom salário, você está num grande time do Rio de Janeiro, aí vem as facilidades de mulher, de bebida, de drogas, de baladas, né? Tudo isso, então assim, é bem desafiador essa parte, essa transição aí de categoria de base para profissional, você saber lidar com tudo, né? Com pressão, com assédio, enfim, isso aí é desafiador. E ele é de uma vez, né? É de uma vez. É rápido, assim, pum. Um dia ninguém te conhece, no outro dia tá todo mundo te conhecendo. Aí, irmão, aí começa realmente a loucura que é o futebol. Eu já tava assistindo. Lógico que cada um tem uma forma, né? Mas eu tava vendo o do Neymar na Netflix. Sim. Justamente quando você pensa, o caso dele foi estratosférico, sim, né? A parada não foi só mudar. Não. Mudou realmente. Absurdamente. Você pensa, psicologicamente falando. Tá doido. Meu Deus. Se não tiver uma base ali, família, todo ali mundo... naquele caso é complicado. Realmente. Mas. E aí, mudando um pouquinho aí de assunto, eu acho que você também falou que, empreende também, né? Você tem outras coisas aí na parte de eventos. A gente pode falar um pouquinho sobre isso. Como é que você equilibra a sua vida hoje? Você tem uma coisa que você faz todo dia? Tipo, eu introduzi algumas coisas na minha vida por questões de começar a tentar equilibrar, né? Acho que quando a gente tá com muita pressão, com muita coisa, com muito excessos, a gente chega num momento que a gente toma uma pancada, né? E a gente tem que mudar alguns aspectos. E aí acaba você criando umas rotinas diferentes, justamente pensando no equilíbrio de vida, né? Vou acordar agora, eu preciso... Poxa, eu não tô dedicando a Deus como eu deveria, então vou parar 10 minutos ali, de manhã, vou ter que fazer ali... Tudo você acaba... No meu caso, eu acabo jogando tudo no primeiro horário, porque eu sei que durante o dia eu não vou conseguir mais fazer aquilo ali. Então, você tem que chegar e fazer. Você tem alguma coisa, uma rotina? Tem. Hoje a minha rotina é exatamente essa. Eu tento começar o dia realmente... dedicado a Deus, né? A minha espiritualidade de um ano para cá ela se aflorou. Eu digo que eu sempre acreditei em Deus, sempre tive muita fé, mas nunca tive intimidade com Ele, nunca desfrutei de Deus, assim, de Jesus realmente como se deve. Nunca tinha parado para ler a Bíblia, entender o que está escrito ali. E hoje uma das coisas que eu tenho feito desse um ano para cá é exatamente isso, tirar a primeira parte do meu dia assim que eu acordar para ler algum trecho da Bíblia, fazer alguma reflexão sobre aquilo que eu estou lendo, que exatamente como você disse, né? Ainda sou atleta, tenho uma empresa, tenho 3 filhos, então assim, a gente sabe que se a gente não começar o dia ali fazendo isso, no final... as coisas do mundo aí, né, que você precisa fazer, as coisas, suas obrigações diárias, elas te engolem e você acaba não fazendo. E a partir do momento que você entende, né, essa parte da espiritualidade, quando você começa a criar essa intimidade, você sente essa necessidade de ter esse dia, esse início, né, de uma forma mais leve. Acaba que o dia que você não faz, eu até hoje, às vezes que eu não dedico esse tempo, aí às vezes dá uma coisa errada, foi por isso. Parei de manhã pra fazer aquilo ali. Mas realmente começa diferente, né, Lana? Sim. Quando você tira ali, acorda meia horinha antes, 40 minutos antes, tira aquela... Eu gosto também porque a hora que eu acordo de manhã, tá todo mundo da casa dormindo, né? As crianças estão todo mundo dormindo, então tá aquele negócio calmo,
né? Tá mais tranquilo. Então eu gosto também de começar o dia tirando esse tempinho aí realmente para a parte espiritual realmente. E hoje, até recentemente, não é o tipo de coisa que eu sempre publiquei na minha internet sobre Deus, não era uma coisa que eu fazia muito. E aí, hoje, eu só não tenho a necessidade de parar ali para ter, como eu também tenho que colocar isso na internet, porque compartilhar, né? Porque a gente percebe que, de certa forma, você acaba influenciando outras pessoas. Você sempre influenciou outras pessoas. Sim. E sempre foi para aquilo que você queria, né? A gente acaba tendo uma vida... Você tem uma vida muito mais pública do que eu, né? Em relação à mídia, né? Pelo contexto que você tá. Acaba que eu tenho outro tipo de influência. E isso a gente começa a se cobrar também uma responsabilidade de usar os meios hoje, que a gente sabe, né, que pode ser muito bom, como pode ser muito... A gente deu vários exemplos aqui. Mas a gente sabe que ele pode ser muito bom porque a informação passa muito rápido, né? Tipo, para outras pessoas. Então você consegue propagar também quando você quer propagar uma mensagem de uma forma muito rápida. Então usar os recursos que nós temos hoje também, aí acaba sendo... Eu penso hoje como uma obrigação, sabe? De compartilhar. No contexto que nós estamos e no processo que também você falou recente que você passou né, desse contato maior de intimidade com Deus, você se sente na obrigação também de tentar influenciar outras pessoas nesse sentido. Então, quando não faz, caraca, parece que o dia foi... Esse primeiro amor, né, Lana? É engraçado, né, com Jesus, assim, você fala assim, cara, eu tô tendo esse... É gostoso demais, é bom demais essa proximidade, essa intimidade com ele, e de ler, de entender o que está escrito, o que ele está querendo me falar. Eu preciso compartilhar isso com outras pessoas precisam saber disso também, né? E aí a gente usa a internet, né? Sim. Usa as redes sociais da forma boa, né? Tem tanta gente se levantando aí para poder propagar coisas ruins. Sim. Por que a gente não pode, né, se levantar também? E hoje, esse poder dessa influência, às vezes, aquela mensagem que você colocou ali, cara, pode ter várias pessoas extremamente depressivas, sentado na frente de um celular, e eles estavam precisando escutar, ler aquela mensagem ali, né? Então, você acaba ajudando muita gente sem saber. Provavelmente. Seja uma, né, mano? Se você estiver ajudando uma, já tá valendo a pena demais, cara. Exato. Então na Bíblia diz, né, que vai e pregue o evangelho, né? Então, assim, a gente que tá aprendendo a palavra, né, não tem que parar na gente. A gente tem que propagar isso, a gente tem que mostrar, a gente tem que falar o quão bom tá sendo isso pra gente e quanto isso pode ajudar outras pessoas, né? Isso é gostoso demais. E é bacana porque, assim, é verdadeiro, né? Você tá vivenciando aquele dia, né? Tipo, não é nada vou fazer forçado, vou fazer porque eu quero. Não, é real, né? Exato. Tipo, aquela mensagem serviu pra mim, deve servir pra alguém. Vai servir, com certeza. Então, acho que... E você tem mais alguma outra coisa? Assim, eu ia te falar atividade física nem dá, porque você aí já tá dentro da sua profissão. Já tá dentro da profissão, eu tenho que no fazer. meu caso, aí eu tive que estabelecer uma rotina pra atividade física, porque eu fico sentado o dia inteiro no teclado e no mouse, então... Não, aí tem que fazer. Não, a atividade física realmente, como a gente treina todo dia, então já tá incluso aí na minha rotina diária, eu tenho que fazer, né? Eu sou obrigado. Estudar. Então, eu tenho estudado muito. Eu tenho estudado bastante, Lana, sobre neurociência. Tenho ido nessa linha de inteligência emocional, comportamento humano. Tenho estudado muito sobre isso. Exatamente por isso que eu te falei da mentoria, né? Que eu tenho começado aí com os meninos, atletas e pais de atletas. Então, eu tenho estudado muito sobre isso, para poder realmente ajudar. Porque, igual a gente falou, né? É um fator hoje... interfere demais, né? Interfere dentro do futebol aí, essa parte emocional, né? Interfere demais, né? Dentro do contexto aqui do futebol. Tem uma coisa que a gente começou a falar e acabou que cortou um pouquinho sobre o quão importante o esporte desenvolveu grandes líderes no mundo, e o quão isso seria importante para o crescimento de todo mundo, porque é o aspecto do desenvolvimento de equipe, né, que a gente começou a falar,
E, poxa, eu falei isso em um outro podcast recente. As pessoas são contratadas por habilidades técnicas e demitidas por aspectos comportamentais. É quase todo mundo. Eu acredito que acho que todo mundo que saiu da minha empresa saiu por aspecto comportamental. Então, essa questão de... E o principal é não conseguir trabalhar em equipe. Exato. Não saber que, tipo, você precisa de outro jogador. Exatamente. Você precisa de alguém que te protege, né? Vamos fazer uma alusão aqui. Você precisa do cara que tá te protegendo lá no gol. Seu ponto mais fraco dentro do campo ali de onde você tá jogando. É o cara que tá lá no gol. E você tem que confiar nele, porque você não é goleiro. Você tá no meio do campo ali, você tá no ataque, você tá na defesa, mas você tem alguém, o último lá, que você vai ter que confiar nele. Sim. E você tem que, pra a coisa acontecer, você tem que tocar, você tem que passar. Sim. Você não pode querer fazer sozinho. Pode ser que dê certo você chutar e você marcar. Lá, nem que seja lá de trás, mas é uma estatística isso. Sim, sim. Então você depende dos jogadores. Então você depende. É um esporte que depende de equipe, de treinamento, de cada um que está ali. Então, essa habilidade, né, que você desenvolve no trabalho é o que mais falta hoje em empresa. Com certeza. É o que mais falta. As pessoas não sabem trabalhar com outras pessoas. Não sabem. As pessoas realmente, você tocou num assunto bem bacana, que pessoas precisam de pessoas, cara. Ninguém vai conseguir nada sozinho, ninguém vai crescer sozinho, né? O teu podcast aqui, para acontecer, tem pessoas nos bastidores aqui te ajudando. Para tua empresa, né? Tem vários funcionários aqui te ajudando. Então, assim, no futebol, cara, tem os jogadores, tem os bastidores, tem massagista, tem roupeiro que dá a tua roupa, que limpa a tua chuteira, que deixa a tua chuteira ali boazinha. Cara, até num esporte individual, vamos falar do tênis, o cara, o tenista, cara, ele precisa de um treinador, ele tem um massagista, ele tem um fisioterapeuta, ele tem toda uma equipe por trás. Então, assim, sozinho ninguém chega em lugar nenhum, cara. E aí... Aí entra a parada do... Porque todo podcast eu falo isso. Vai virar quase uma marca. Como eu sou contra o home office. Assim, cara, eu não vejo... Aí tem gente que fala assim, é altamente discutível, tem profissão que dá certo, tem profissão... Não dá. Eu também não sou muito a favor, pessoas não. precisam estar com pessoas. A gente... qualquer profissão vende ou resolve o problema de outra pessoa. Então você tem que estar com pessoas. Você conversa com pessoas, você precisa entender de pessoas. Exato. Você desenvolve conversando com outras pessoas. A gente é humano. A gente não é um robô que vai em casa, trabalha em home office, liga um pendrive aqui. Exato. E a parada vem, a informação vem, entendeu? Não é pendrive, mas é um Bluetooth, né? Mais moderno. Mas, enfim. Então, assim, poxa, é conexão. Você tem que aprender a lidar com pessoas, você tem que aprender a respeitar, você tem que saber limite, você tem que saber... lógico que aí tem um monte de mimimi, né, que transforma coisas pequenas em gigantes, mas, poxa, você tem que aprender isso. Sim. Não tem como você desenvolver isso você ficando na sua casa, no seu mundo. Por mais que você tenha... Tem pessoas que têm habilidades e comportamentos que se desenvolvem melhor quando ela está sozinha, que ela aprende mais, é um momento de concentração, são pessoas que perdem a concentração, mas isso aí são momentos. Então, sabe, a pessoa tem um momento... parte do dia, uma parte do dia, enfim. Mas, cara, não dá. Não, para ficar sozinho, isolado e tentando, realmente não consegue. Pra mim, isso não funciona. Pode vir quem quiser falar, enfim, pode provar o que quiser. Eu sou do teu time aí, mas é assim, eu acho que isso a longo prazo, pode falar que isso está sendo certo agora, mas isso a longo prazo, pra mim, isso na verdade vai... É a mesma coisa que eu acho que a juventude está sofrendo hoje. Quando você isola a pessoa ali, ela e um celular, uma criança e um celular, a criança e um tablet, você tá fazendo um home office com ela, né? Exato. Você tá botando ela no mundinho com uma tecnologia sentada ali e achando que só aquilo ali é autossuficiente, né? Ela vai ficar quieta ali trabalhando sozinha. Cara, isso não funciona. Ela depende. Por que funcionaria com um adulto? Não funciona. Depende dessa entendeu? Parte social, né? De socializar. Então, eu acho que o esporte, de forma geral, eu acho que mesmo o esporte mais individual, ele tem um técnico, ele tem alguém de preparação, tem pessoas que estão junto ali. Se você quiser desenvolver, ninguém vai
vai sozinho. Você pode não estar vendo, né? Mas nos bastidores tem muita gente envolvida. Então, acho que a importância do esporte que eu vejo... Eu não sou um cara que desde criança praticava esporte, mas eu vivia na rua, né? Brincava de outras coisas. Hoje eu vejo a atividade física como tipo assim, essencial para mim. Gostava de ir na academia para conversar com pessoas. O povo falava assim, mas você só vem aqui para conversar, não sei o que. Eu vim aqui para conversar mesmo. Eu gosto de malhar aqui um pouquinho todo dia. Eu vim aqui e eu vim aqui para conversar mesmo. Eu vim ver pessoas. Então eu vim fazer amizade. Eu vim aqui e ao mesmo tempo estou fazendo uma atividade física. Então não importa como está sendo isso. É como eu achei uma forma de fazer. E o que eu fiz no passado dessa forma, com essa visão, hoje eu já sou mais diferente. Hoje eu gosto de estar com pessoas, mas quando eu vou praticar atividade física, eu ponho meu fone e eu tô concentrado na atividade física. Mas por quê? Mas eu não deixei de conversar com pessoas. Eu tenho uma empresa, eu tenho funcionários, eu converso todo dia, eu desenvolvo. Então, assim, muda, né, um pouco, né? São momentos, mas a gente tem que ter esse elo com outros. E isso acho que o esporte, de forma geral, ele ajuda muito. Também concordo. Então, não sei como nós vamos lidar com isso no futuro e como as escolas, assim, como eu não tenho filho, eu não sei como é que isso está sendo desenvolvido dentro das escolas, né? Essa visão de realmente do que é importante, né? Do trabalho em equipe. Acaba que, às vezes, a falta de visão empreendedora, né? Do Brasil em si, né? Dessa não educação empreendedora, faz com que esse processo de educação não pense no futuro, né? Não pense no trabalho em equipe. Sim. Porque, poxa, sei lá, não é uma crítica, mas se o professor não tem uma visão empreendedora de mundo, das coisas, de como é que funcionam os processos, ele não consegue transmitir isso para uma criança. Né? Da importância que tem aquilo ali, de valorizar determinados tipos de atividades que são importantes. Por quê? Porque ele não tem uma visão empreendedora. Ele não nasceu com aquela visão. Empreender não é abrir empresa, não. Não. Empreender é você ter uma noção, ter um risco calculado, é você olhar para o todo, como é que as coisas funcionam, que ferramentas você precisa, que tipo de pessoa você precisa. Empreender é isso, sabe? É não ter medo de combinar vários fatores. Então, é uma deficiência que nós temos aqui também. Assim, eu sempre falo Brasil porque eu sou extremamente nacionalista. Eu amo o Brasil. Tive a oportunidade de morar fora. E, cara, desde criança eu falo assim, pô, Brasil tá cheio de erro, tá cheio de coisa, mas o que a gente pode melhorar aqui? Essa conexão, né? Desde criança é importantíssimo, né? E a gente está falando aqui agora, tocou no assunto de empreendedorismo, né? De network, essas coisas. Querendo ou não, aí já começa o network deles, né? Essa conexão deles começa lá desde criança. Você deve ter aí amigos que hoje da sua escola, da sua infância, que de repente você consegue trocar trabalhos. Fala assim, cara, o cara tem uma grande empresa, o Lana tem uma empresa de comunicação, de marketing, de publicidade. Cara, eu preciso dele. Pô, um amigo meu que estudou comigo virou um cantor fera, fenômeno. Vou lançar esse cara, já que, né, vocês têm essa conexão. Então, assim, essa conexão, esse network do empreendedorismo já começa lá embaixo, já na escola. Então, assim, isso é importantíssimo. E eu falo para todo mundo, cara, coloque seus filhos na melhor escola que você puder botar. Lógico, também não vai fazer loucura de falar assim, não, vou pagar uma escola aqui pro meu filho que custa 10 mil reais para ele poder estar numa grande escola, porque, enfim, aqueles meninos que estão ali, né, a tendência é que todos eles se tornem grandes empresários, porque estão tendo um ensino melhor, de mais qualidade. A realidade é essa, a gente não pode ser hipócrita, né? Mas, assim, o que você puder dar de melhor desde do ensino... E o dar de melhor não só nisso, né? Acho que nós temos uma bagagem também, né? Acho que não às vezes os pais têm essa questão de, pô, vou colocar na melhor
mas ele não dá o melhor, ele não ensina, sei lá, acho que a galera tá com Também medo hoje, tem isso. acho que os pais hoje já têm medo do filho processar ele, né? Tem. Hoje está acontecendo muito isso. Então, assim, e perdeu essa questão da Mas sabe- educação. A educação funciona. Mas sabe Minha mãe. o que é isso, ô, Ana? Esse medo, os pais se sentem um pouco culpados por estar sobrecarregado e não dar tanta atenção para os filhos, sabia? E aí eles se sentem um pouco nessa obrigação de deixar o filho fazer tudo, de o filho escolher fazer o que quer. Eu falo pra minha esposa, o erro é querer dar mais do que você teve e não saber equilibrar isso. Exatamente. Cara, eu não me Assim, lembro. existe um ponto ali que, assim, dar mais que você teve, beleza. O erro é como você correlaciona isso aí, achando que isso é o mais importante e pronto, tá bom. Eu botei você aqui na escola, massa, se vira aí. Isso, tem que. Não, eu te dou. Você tem o melhor iPad, você tem o melhor acabou, telefone, o melhor videogame, os aí, melhores presentes. E aí não muda nada, porque o seu filho chega em casa e você vai jogar na cara dele. Ah, eu te dei isso, te dei aquilo e você só conseguiu isso. Exatamente. Então, assim, pra ele, aquilo ali que você deu pra ele é normal. Tipo assim, é uma coisa fácil. Sim. Não tem um valor de conquista. Então, ele vai tratar aquilo ali da mesma forma que todo mundo que tá ali naquele ambiente. Exato. Então, você acaba colocando todo mundo no mesmo patamar. Por você não estar presente, você quer comprar eles com presente. E ele vai estar num ambiente que aquilo ali, ter iPad, ter não sei o quê, é normal. Exato. É normal, entendeu? Então, não muda ainda. Quem vai se destacar ainda naquele meio é quem tem um pouquinho a mais. Exato. Quem aprendeu a dar valor àquilo ali, quem teve um feedback, né? Então, Outro dia eu vi o Cristiano Ronaldo falando sobre isso do filho dele, que o filho dele tinha pedido um iPhone de presente. Eu assisti a série da esposa dele. Eu assisti um pouquinho também. E aí ele falando que não deu o iPhone pro filho. Só com uma determinada idade que vai dar um telefone pra ele, que não é assim não. Tipo assim, é um cara que poderia dar tudo, Sim. né? Mas já tá mostrando, né, pro filho que realmente não é essa facilidade toda, não é assim, né, que você consegue as coisas. Isso é bacana, é o que tu falou. Não é só dar o de melhor, tem que dar o que tem de melhor também, né? Ele tem que entender o que é aquilo ali, o custo daquilo ali, o quão você se dedica para aquilo ali ser proporcionado, enfim. Então, saber o quanto custa aquilo ali, né? Exatamente. É uma educação em todos os sentidos, né? Porque se ele perder aquilo ali, ele tem que ter uma consequência para aquilo ali. Criança, cara, tu acha que não? É nos pequenos detalhezinhos, cara, que ela vai te... E é um nãozinho, assim, às vezes que tu fala pra ela, dá uma dor... Eu vou te falar, eu que sou pai... Imagina. Às vezes... Tô falando aqui, mas vamos ver, né? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu hoje. Eu fui buscar meus filhos na escola e na frente, cara, tem um pipoqueiro. Todo dia o cara tá lá. E se deixar, Ana, eles querem a pipoca todo dia. E aí, assim, você pode dar pipoca pro teu filho todo dia? Pode, cara. Você tem condições? Tem. Mas tá certo? Não. Por quê? Porque faz mal pra saúde. Cara, não é o certo. Ele tem que chegar em casa, jantar e tudo mais. Então, assim, se você não ensinar pra ele que ele não pode comer a pipoca todo dia, ferrou. Entendeu? Então são esses pequenos detalhezinhos. Aí o que a gente fez? O combinado. Cara, pipoca só sexta-feira. Aí eles perguntam, hoje é sexta-feira, papai? Eu falei, não, hoje não é sexta-feira. Então hoje não tem pipoca. Eu falei, não, hoje não tem pipoca. Cara, eu doido pra dar a pipoca, porque eu tô vendo que eles estão... Mas, cara, eu comentei isso também outro dia. A vida... Acho que as pessoas evoluem mais com o maior número de nãos. Exato. Do que sim. Os nãos que você recebe é o que te faz crescer. Então, hoje a minha paixão por empreender veio de um não do meu pai. Legal. Com 8 anos de idade. E eu tive um psicólogo uma vez que ele falou sobre isso. Ele falou assim, quando você fala para a criança um sim, para a criança pode virar não. Agora, um não pode virar sim. Se você falar para ela assim, não, pode. Depois você mudar de ideia e falar, não pode mais. Beleza. Agora você fala, não pode. Daqui a pouco você fala, não, pode sim.
aí mesmo, já era. E a criança perdeu. E a criança sabe disso e ela te domina. Então, são esses pequenos detalhezinhos aí que você tem que realmente ir moldando a criança ali, né? Bom, o papo tá bom, mas a gente vai ter que encerrar aqui, que já... Então, galera, eu vou até deixar aqui, que você vai pensando, enquanto eu vou dar um recadinho aqui. Eu sempre peço pro convidado, e aí é na bucha mesmo, qual é o título desse podcast. Então você pensa aí no... Título? Uma frasezinha aí, eu vou só dar um recadinho e você vai pensando aí. Se vira nos 30. Então, galera, tá chegando aqui no final. Eu queria agradecer demais Radamés aqui. Eu acho que esse podcast eu criei para falar sobre experiências reais de vida. E sempre eu convido alguém diferente. Convido uma profissão, uma pessoas... Legal. Conheci Radamés por causa de um outro amigo, né? Do Gabriel. E é isso, é sobre conexão, é sobre experiência, que a gente vai... Pô, eu não sou um cara de futebol, nunca fui de jogar, tem meu time aí que eu torço, é o Palmeiras, mas porque meu irmão começou a torcer e eu fui torcendo, enfim, mas não é uma coisa que eu acompanho, mas é legal, pô, conversar sobre isso. É legal conversar sobre... o buraco é muito mais embaixo que o gol, a camisa, o patrocinador, a história realmente de alguém que tem isso como uma profissão. Então, acho que vocês conseguiram perceber aí o que é ser jogador, a dedicação que tem que ter hoje. Como qualquer outra profissão, não é algo fácil, sempre é dedicação. Acho que como tudo na vida. Então, acho que quem falar que é fácil, que é vida boa, eu acho que já... Eu falo assim, Lana, se futebol fosse fácil, 50 mil jogava e 22 assistia. Né? Os 50 mil que estão na arquibancada estavam jogando e os 22 que estão jogando estavam assistindo. Exatamente. Essa é a proporção do negócio. Então, queria agradecer a Radamés aqui no Pod Lana. Espero que essa mensagem aí seja transmitida aí para muita gente na internet. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por comparecer aqui. E, galera, não se esquece aí de se inscrever, porque eu preciso dessa sua inscrição aqui nesse canal. Eu preciso que você siga lá no Spotify. Eu sei que não gosta de ver vídeo no YouTube. Só botar o fonezinho na academia, faz igual eu. Todo dia. Carro, indo pra todo trabalho. Todo dia escuta um podcast, aprende mais um pouquinho, escuta uma experiência de vida. Legal. Então, segue a gente lá no Spotify. Meu Instagram é Fernando Lana. O Instagram do podcast é Pod Lana Oficial. E do Radamés é Radamés Martins, @Radamés Martins. Então, muito obrigado. E agora ele vai falar o tema aí, fazer os agradecimentos dele. Então, primeiro eu queria te agradecer, né, pela oportunidade. Foi um papo super bacana. Gostei muito. Falar sobre o que eu gosto, isso é bom demais, né? Como a gente disse aqui, mais pessoas precisam realmente se levantar, né, para trazer coisas boas, passar coisas boas e exemplos, né, para outras pessoas que possam aí tá nos assistindo, né? Às vezes uma pessoa que está ali do outro lado vendo alguma frase, alguma palavra, algum exemplo, né, que a gente deu aqui, pode transformar a vida de outras pessoas. Então, assim, parabéns pelo trabalho também. Muito bom. Obrigado. Muito grato de estar aqui. Fico à disposição para quando quiser bater mais papo. Realmente estou aí à disposição para voltar. A gente volta, todo mundo eu vou trazer. Depois que tiver milhões de seguidores, aí eu trago todo mundo de novo. E sobre o tema, cara, eu tô pensando aqui, acho que pode ser a importância do esporte na vida do ser humano. Acho que pode botar esse tema aí, importância do esporte na vida do ser humano. Ok. Acho que os editores aí. Foi muito importante para mim, é muito importante para muitas pessoas, e eu sei que realmente através do esporte aí, por causa de tudo que você precisa, transforma vidas, né? Salva pessoas, enfim. Sim. Todo um aspecto social também. Exato. Dentro do esporte. Então é isso aí, galera. Obrigadão. Fiquem com Deus e não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto, um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.